Bem-vindos! Vamos começar a nossa terceira aula de Direito de Família e o tema de hoje é adoção. As regras para adoção estão lá na Lei 8.069 de 1990, que é chamado de Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, mesmo que seja uma pessoa maior de idade, as regras que valem para adoção são as regras estabelecidas no ECA. A adoção, o que é? É um ato jurídico, solene e bilateral que gera laços de paternidade e filiação entre pessoas naturalmente estranhas, pessoas que não têm nenhuma relação biológica consanguínea. A adoção é uma ficção legal que constitui entre o adotante e o adotado um laço de parentesco em primeiro grau na linha reta, estendendo-se o parentesco daí para toda a família. É um ato complexo. Por quê? Porque sempre vai depender da intervenção judicial, de caráter irrevogável e personalíssimo. A adoção só acontece com uma autorização judicial. Quem determina, quem chancela a adoção é o juiz. Então, precisa sempre da intervenção judicial. A adoção é personalíssima, são aquelas pessoas que decidem que querem adotar, aquele casal ou aquela pessoa sozinha que decide. Então, é uma escolha personalíssima e é de caráter irrevogável. No princípio, depois que aconteceu a adoção, não pode voltar atrás, não pode dizer não quero mais adotar. Então, a adoção, finalizou a adoção, ela é filho, tornam-se pais e filhos e a relação de parentesco se forma ali, de filiação, e não pode mais ser rompida. Então, o processo de adoção, no caso de menores de idade, vão acontecer, o trâmite, né, o trâmite legal vai acontecer na vara da infância e da juventude. Agora, se o processo de adoção for de uma pessoa maior de idade, daí o processo todo vai tramitar na vara de família. Além disso, os processos de adoção sempre terão intervenção do Ministério Público. Agora, nós vamos tratar rapidamente dos princípios que norteiam a adoção, dos princípios necessários para que ocorra a adoção, que devem ser observados. O primeiro princípio é a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente. Esse princípio foi incorporado no ECA e ele garante os direitos da infância e da juventude com prioridade absoluta, ou seja, os direitos das crianças e dos adolescentes devem ser observados tanto na criação de leis como na aplicação das leis de forma prioritária e de forma que pense-se no melhor e na melhor forma de proteger e de atender os direitos dos menores de idade. Então, proteção integral e garantia de todos os direitos fundamentais de forma prioritária e com prioridade absoluta. Eu sempre falo que quando vão criar uma lei, por exemplo, sobre saúde, deve-se pensar primeiro nas necessidades das crianças e dos adolescentes. Por quê? Porque eles devem ser pensados de forma com prioridade absoluta conforme a lei. Então, primeiro você deve criar a ala para as crianças e para os adolescentes, para depois pensar nos outros. Se existe uma falta, por exemplo, de vagas para todas as idades. Então, a criança e o adolescente
devem ser privilegiados no sentido de serem vistos e protegidos primeiramente, exatamente por serem pessoas mais sensíveis, frágeis, no sentido de estarem ainda se desenvolvendo. O segundo princípio é o direito à convivência familiar da pessoa em formação. A convivência familiar é a relação afetiva e duradoura entre as pessoas do grupo familiar. A convivência familiar é uma necessidade vital da pessoa em formação. Viver junto com a família em um ambiente de afeto, de cuidado, desfrutando da rede afetiva para crescer, brincar, ser tolerada, compreendida e amparada. O direito à convivência familiar é um direito constitucional, lá do artigo 227 da Constituição. Toda criança tem direito a conviver em família, ter a convivência com eles. Então, todas as crianças que estão institucionalizadas, esperando adoção, elas têm o direito à convivência familiar. Então, por isso deve-se buscar com prioridade que elas sejam adotadas, que se encontre uma família. É muito importante a convivência familiar para a criação e para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento de um adulto saudável, de um adulto responsável, de um adulto porque toda a convivência com a família, todo o apoio que ele vai ter da família vão influenciar no desenvolvimento da pessoa. Por isso, a importância desse direito. Daí nós temos o princípio da dignidade, que é um princípio fundamental previsto na Constituição. Então, todas as crianças e adolescentes devem ser tratados com dignidade, principalmente no momento no percurso do processo da adoção, deve ser observado esse princípio. Também existe o princípio do caráter subsidiário da adoção, porque a adoção é considerada uma medida excepcional para a lei. Ela só pode ocorrer se existe a impossibilidade de manutenção ou de reintegração da criança ou do adolescente na sua família natural ou extensa. Ou seja, primeiro tenta-se de todas as formas fazer com que essa criança fique com os pais biológicos, os parentes em linha reta, de primeiro grau. Não é possível, tenta-se com os outros parentes, com os avós, com os tios, com a família extensa dessa criança ou adolescente. Quando não foi possível fazer com que essa criança permaneça com a sua família natural extensa, daí sim que vai começar o processo para a destituição do poder familiar, e daí sim que mais tarde ela vai ficar disponível para a adoção por uma outra família. Por isso que muitas vezes as crianças ficam muito tempo institucionalizadas, porque primeiro busca-se, principalmente se ela foi deixada, por exemplo, foi abandonada, busca-se primeiro encontrar a família. Só se não for encontrada de todas as formas, ou se for encontrada e não tem condições de ficar com essa família natural extensa, que daí sim vai se pensar na possibilidade da adoção. Então, esse é o caráter subsidiário da adoção. Que formas pode acontecer a adoção? Quais são as modalidades de adoção? A adoção ela pode ser unilateral, que é aquela que ocorre por uma única pessoa. Uma pessoa vai lá e se cadastra e requer a adoção. Ela pode ocorrer e também é possível que, além da pessoa se cadastrar para adotar uma pessoa de forma unilateral, sozinha se realizar o cadastro, é possível também a adoção unilateral do enteado, do filho do companheiro ou do marido. Então, um dos cônjuges ou companheiro
tem a intenção de adotar o filho do outro. Também é uma forma de adoção unilateral. Nesse caso, não vão se romper totalmente os vínculos do adotado com a sua família de origem. Vamos dizer, a mulher foi mãe solteira e o pai da criança, o pai biológico, não reconheceu, então ela tem o registro, fez o registro só com o nome dela, da criança. Mais tarde ela se casa e o cônjuge ou companheiro tem a vontade de realizar a adoção. Então ele pode realizar a adoção unilateral do enteado. Também tem a situação que o pai sumiu, né? E mais tarde faz a adoção unilateral, mas permanece um dos pais. Esses são alguns exemplos. Existem inúmeros outros. Mas então o que acontece na adoção unilateral do enteado? Os vínculos com a família de origem se mantêm e cria-se com a família do outro lado, né, do adotante, mas uma parte dos vínculos familiares continuam. Outra modalidade é a adoção conjunta, em que o filho é adotado por um casal, por duas pessoas, não interessa se o casal é heterossexual, hétero ou homoafetivo, mas eles devem ser casados ou viverem em união estável. A adoção conjunta, ela pode ser simultânea ou sucessiva. A adoção conjunta simultânea, ela é efetuada ao mesmo tempo pelo casal. Então, ao mesmo tempo, eles se cadastram e realizam a adoção. E é constituída por uma sentença em um único processo, que os dois ingressaram juntos, passaram por todo o processo juntos, vai ter uma sentença só, em que vai dizer lá que o casal, né, está adotando tal pessoa, e daí no registro de nascimento vai estar lá o nome do pai e da mãe, que será esse casal. Ou dois pais, hoje em dia não tem mais o campo pai e mãe no registro de nascimento, só pais ali que vão colocar o nome de todos. Por quê? Porque pode ser um casal homoafetivo com dois pais ou duas mães. E a adoção conjunta também pode ser sucessiva. Como que é? É aquela que não acontece ao mesmo tempo a adoção pelo casal. Então, ambos adotam o filho, né? Mas de forma alternadamente. No final, são duas adoções unilaterais que se somam. Uma singular comum e outra singular do enteado. Por quê? Primeiro, um vai lá e adota aquela criança, vamos dizer, ou aquele adolescente. Ingressou sozinho, fez o processo sozinho, saiu uma sentença, é pai. Depois, quando já foi instituído os laços de parentesco com o pai, o cônjuge ou companheiro desse pai vai lá e realiza um outro processo de adoção, mas para adoção do enteado, ou seja, vai ser outra adoção singular, mas nesse caso já tem a criança certa, que é o enteado. Então é uma adoção sucessiva, que são duas adoções unilaterais no final das contas. A adoção também pode ser pós-mortem, depois da morte, na situação em que o adotante ele manifestou de forma inequívoca a sua vontade de adotar, mas no curso do processo ele vem a falecer. Então, a sentença vai retroagir nos efeitos à data do óbito. Nesse caso, isso vai ser possível quando, por exemplo, o casal está fazendo todo o trâmite e de repente já manifestou a vontade de adotar tal criança, já está no processo de convivência com essa criança, mas vamos dizer que o marido morreu. Mas ele já manifestou, é meu filho, eu quero adotar mesmo.
Então, a esposa continua com o processo, o juiz vai dar a sentença e vai dizer que aquela criança é filho da esposa e do marido, só que, como ele faleceu, a sentença vai ter que retroagir os efeitos para a data do falecimento dele, para a data do óbito. E isso só é possível, como eu falei, porque teve uma manifestação inequívoca da vontade daquela pessoa de adotar antes da sua morte, do seu falecimento. Nós temos a adoção nacional, em que o adotante ou adotantes tem residência ou domicílio no Brasil. Não interessa se o adotante é brasileiro ou estrangeiro, mas é importante que a residência ou domicílio seja no Brasil. E nós temos a adoção internacional, em que a pessoa ou o casal pode ser de brasileiro ou de estrangeiros, possuem residência ou domicílio fora do Brasil. O que interessa é onde eles residem ou têm o seu domicílio. Então, nesse caso, a adoção é internacional, porque a criança vai morar fora do país, fora do Brasil. Daí nós temos a adoção consentida ou intuito persona, que são casos bem específicos em que os pais biológicos escolhem e entregam o filho ao adotante, que está lá no artigo 197 e parágrafo 1º do ECA. Mas é importante deixar claro que essa adoção consentida são situações pontuais. Quais são os requisitos para adotar? O artigo 42, parágrafo 3º do ECA diz que o adotante tem que ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotado. Então, tem 18 anos, quer adotar, tem que ser uma criança de 2 anos pelo menos, porque tem que ter 16 anos entre o adotante e o adotado. Ah, mas é um casal e um é mais velho, não interessa, tem que ter do mais novo, daquele que tem menos idade, pro adotante tem que ter 16 anos. Então, tem que levar isso em consideração. O artigo 45 do ECA vai dizer que a adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. Será dispensado o consentimento se os pais forem desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. Como eu falei, a adoção é a última medida, ela é excepcional. Sempre busca-se primeiro que a criança ou adolescente permaneça na família natural ou extensa. Então, por isso a necessidade do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. Só não vai precisar quando os pais são desconhecidos, buscaram e não encontraram, ou foi destituído do poder familiar. Esses pais não têm como cuidar dessa criança, não tem como zelar e criar essa criança ou adolescente. Então, eles perderam o poder familiar e daí essa criança pode vir a ser adotada. E o artigo 45, parágrafo 2º do ECA, diz que se o adotado for maior de 12 anos, ele terá que concordar com a adoção para que o ato seja válido e eficaz. Com 12 anos, a criança já é adolescente, né? A partir dos 12 anos completos, é adolescente. E ele já passa a ter um conhecimento, uma noção melhor do que está acontecendo, da situação. Então, ele só vai poder ser adotado se ele concordar com essa adoção. Exatamente porque ele já tem um certo entendimento, uma certa compreensão da situação.
o artigo 47, parágrafo 5º do ECA diz que a decisão que defere a adoção confere ao adotado o sobrenome do adotante e o prenome pode ser modificado se for pedido por um deles. Então, a partir do momento da adoção, aquela criança ou adolescente vai passar a ter no seu nome o sobrenome dos adotantes, o sobrenome de família daqueles que estão lhe adotando, porque ele passa a ser filho e em igualdade de direitos, né? Então, assim como os outros, vai fazer jus ao sobrenome da família. Em relação ao prenome, que é o primeiro nome, ele pode ser modificado, por exemplo, a criança, né, como vai ter um registro de nascimento, ela tem um nome ali. E se for muito pequeno, os pais podem pedir que seja modificado esse nome. Agora, a criança também, se for maior, ela pode pedir para que seja modificado o nome ou podem chegar em um acordo, tá? Tem que existir o pedido para modificação desse prenome, do primeiro nome. E os efeitos da adoção. Quando que começam a surtir os efeitos? A adoção começa a ter efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme o artigo 47, parágrafo 7º do ECA, com exceção da adoção pós-mortem, que os efeitos, como eu falei, retroagem à data da morte do adotante. Agora nós vamos falar daquelas pessoas que podem adotar. Quem pode adotar? Pode adotar os maiores de 18 anos. Além disso, os adotantes têm que ter idoneidade, responsabilidade, aptidão para ser pai e ambiente familiar adequado. Então, no momento que a pessoa se cadastra, que quer adotar, quer realizar o processo, vai ser analisada. Ela passa por diversas entrevistas com psicólogos, assistentes sociais, vão visitar a casa, vão querer saber sobre a família, para verificar exatamente se aquela pessoa tem responsabilidade, tem mesmo aptidão para ser pai, se o ambiente é adequado para a criação de uma criança ou de um adolescente, se eles têm condições de criar, de educar, de proteger. O tutor ou o curador, que nós vamos analisar nas últimas aulas de módulo de direito de família, não pode adotar o pupilo ou o curatelado enquanto ele não prestar contas da administração e saldar débitos, porque ele vai cuidar da parte patrimonial. Então, enquanto ele não apresenta as contas, ele não pode adotar o pupilo ou o curatelado. O marido, ele não pode adotar a mulher, assim como a mulher não pode adotar o seu marido. E não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotado, para não causar uma confusão do parentesco. Então, os avós e os bisavós nunca vão poder adotar os seus netos ou bisnetos, porque isso faz uma confusão. Lógico, isso, regra geral, existem exceções na jurisprudência. E os irmãos não podem adotar porque exatamente o irmão tem uma figura diferente dos pais. Então, para não gerar uma confusão de parentesco, os irmãos não podem também adotar. Podem ser adotadas. Quem são aquelas pessoas que podem ser adotadas? Primeiro, qualquer pessoa capaz ou incapaz, então maior de 18 anos ou menor de 18 anos, pode vir a ser adotada. Só que tem que ser observados os requisitos e as vedações legais. A princípio, os grupos de irmãos devem ser adotados por uma mesma família. Por quê? Isso para se manter os vínculos fraternais, mas se isso não for, às vezes isso não é possível, então serão situações que devem ser justificadas e excepcionais. Então deve-se sempre buscar uma família que queira adotar todos os irmãos. Agora, se não for possível, deve-se tentar buscar os irmãos
que os irmãos fiquem próximos. Por exemplo, são 5, 6 irmãos, é muito difícil encontrar uma família que queira adotar todos. Então deve-se buscar que eles permaneçam na mesma cidade, no mesmo bairro, que eles possam manter os seus laços, E quais são os efeitos da adoção? A adoção vai produzir efeitos tanto pessoais como patrimoniais entre o adotante ou adotantes e o adotado, porque ele atribui ao adotado a condição de filho do adotante ou dos adotantes. E não pode existir, como eu já falei diversas vezes, nenhuma distinção entre o filho adotado e possíveis outros filhos do casal ou da pessoa. Além disso, o adotado passa a não ter mais vínculos com a família natural, com a família biológica, a partir do momento da adoção, a não ser nas questões relacionadas a impedimentos para o casamento. Por quê? Porque daí ele não vai poder vir a casar com parentes, por questões biológicas mesmo. Além disso, a adoção é irrevogável, não é possível arrependimento posterior dos pais biológicos quando eles consentiram para adoção e dos pais adotivos de quererem adotar ou do adotado. Então, aconteceu, tem a sentença de adoção, pronto, é definitivo, é irrevogável a situação. E vamos para uma rápida revisão. Primeiro, nós falamos o que é a adoção, né? Que a adoção tem suas regras lá na Lei 8.069 de 90, no ECA. É um ato jurídico solene, bilateral, que vai gerar laços de paternidade e filiação entre pessoas que não têm relação biológica a princípio, que são naturalmente estranhas. É uma ficção legal que vai gerar laços de parentesco entre o adotante e o adotado, né? É um ato complexo porque vai depender da intervenção judicial, né? Como eu estava falando agora mesmo, irrevogável e personalíssimo. É importante lembrar dos princípios, a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, o direito à convivência familiar da pessoa em formação, direito à dignidade e o caráter subsidiário da adoção. Nós temos várias modalidades de adoção. A adoção pode ser unilateral, pode ser conjunta, pode ser pós-mortem, a adoção pode ser nacional ou internacional, e a adoção pode ser consentida ou in turto persona, em poucas situações que estão estabelecidas lá no ECA. Não podemos esquecer dos requisitos para adoção, que o adotante tem que ter pelo menos 16 anos a mais que o adotado. A adoção ela vai depender do consentimento dos pais, do representante legal, ou se os pais forem desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar, daí não é necessário. Se o adotado for maior de 12 anos, é imprescindível a aceitação dele para que ocorra a adoção. E a decisão, né, que concede a adoção vai conferir ao adotado o sobrenome do adotante. Já o prenome, né, o primeiro nome, tem que ser pedida a modificação. E os efeitos da adoção começam do trânsito em julgado da sentença, a não ser no caso da adoção pós-mortem, que eles retragem a data do falecimento. Podem adotar maiores de 18 anos, aqueles que têm idoneidade, responsabilidade, aptidão para ser pai e ambiente familiar adequado. O marido não pode adotar a mulher e vice-versa. E não podem adotar ascendentes e irmãos para que não ocorra a confusão do parentesco. Qualquer pessoa capaz, seja capaz ou incapaz, pode ser adotada.
e, de preferência, os grupos de irmãos devem permanecer juntos. Os efeitos da adoção são pessoais e patrimoniais. No momento que ocorre a adoção, que tem a sentença, os vínculos com a família natural são rompidos, a não ser os impedimentos matrimoniais, e a adoção é um ato irrevogável. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos encontramos na próxima.